nessa boa vivência com Deus, o que é que Deus requer de nós? Primeiro, eu pensei no nosso interesse. Deus quer que nós tenhamos interesse na vivência com Ele, que sejamos firmes, sejamos fiéis, sejamos honestos, sejamos abençoadores. E eu pensei em Mateus 6,33, e Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui tem uma decisão minha, uma ordem que eu, se cumprir da maneira como Jesus falou, Ele fala que eu tenho avanço na vida. As outras coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Como seria isso, buscar primeiro o reino de Deus? Seria levantar e já sair, correr, pegar a Bíblia e ler? Ou orar? Não. O reino de Deus é todo o tempo na nossa vida. Hoje, agora, ontem, Ele tem que estar em primeiro lugar, o reino. As outras coisas eu faço depois. Mas o reino tem que ser uma vivência séria, sincera e organizada. Daí eu posso me levantar, mas o reino já está comigo, porque eu busco Ele num tempo, não é desligado um tempo do outro, mas num tempo contínuo. Então, o reino de Deus primeiro na minha vida. Depois, aí eu tenho a vantagem que Jesus fala aí. Então, o primeiro ponto que eu quero marcar aqui conosco hoje é o interesse pela vivência no reino. Mas eu vou mais adiante e quero ver que a boa vivência com Deus requer crer em Jesus. João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Tem muita gente que crê em Deus. Tem muita gente que crê, mas não crê uma crença sincera. Não, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Deus mandou seu Filho, eu tenho uma crença desse jeito, mas não se envolve na crença, não põe essa crença dentro do coração, não põe Jesus dentro do coração em primeiro lugar, e crê. Tem muita gente que crê. Olha, e você escuta aí, todas as religiões conduzem a Deus, você escuta isso, e escuta aí que falando de Deus está bom demais. Não é assim não. Você tem que falar de Deus, mas de dentro do coração. O Deus tem que estar dentro do coração, arraigado, grudado, infiltrado, edificado na sua vida. Aí você tem o Deus que você busca. Mas se só ficar contando história de Deus, achando que Deus é bom, achando que Deus... É verdade isso, mas não te serve de nada. O que serve é você crer com o coração, com a mente e com o interesse. E daí, então, Jesus tem uma promessa: não perecerá, mas tenha a vida eterna. O que é essa vida eterna? É a vida de qualidade após a morte. Então, eu anotei aqui que a boa vivência com Deus requer crer no Filho dele, que ele enviou ao mundo para ser o nosso Salvador. Eu anotei mais um ponto. Na boa vivência com Deus requer interligação com Ele. E aí então eu vi em João 15, de 1 a 5, Jesus falando assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. E como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é uma interligação. E Jesus conclui essa palavra aqui, rapidinha, depois tem a continuação do texto, mas ele deixa uma palavra de grande valia para a gente fazer uma observação e cuidar se já estamos mesmo no reino ou se a gente está ainda em indecisão. E ele fala, sem mim nada podeis fazer. Nós estamos falando de interligação. Se não estiver ligado, interligado a Cristo, você não vai agradar ao Deus eterno, não vai ter uma boa vivência com Ele, não vai ter uma interligação com Ele. Então nós precisamos de uma interligação perfeita com Cristo, com alegria, com satisfação, com interação, com busca intensa, sabendo que em primeiro lugar é o reino e depois as outras coisas nos são acrescentadas. Então, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos aí com essa semana que vem, uma semana organizada da nossa mente, da nossa igreja, do nosso serviço cristão, organizada para oração. Mas se Jesus não estiver conosco, a gente vem aqui, ora e não acontece nada. Então nós precisamos da interação perfeita e plena e satisfação na alegria para que com Ele nós possamos fazer muito. A boa vivência com Deus requer perseverança. Tiago 1,12. Perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui tem uma promessa, coroa da vida, a regalia de estar no céu é coroado. É Deus que vai fazer isso, e vai fazer isso a todos os que amam a sua vinda. É isso que Jesus prometeu. Tiago vai expor aqui, fazer essa exposição desta coroa da vida. Tem muita gente que não está preocupada com essa coroa da vida, mas se você quer ter essa coroa da vida, esse privilégio, é a mesma questão que João falou, ter a vida eterna, é você coroado com a coroa da vida. Você já pensou nessa maravilha, quando a partir desse mundo para o outro? Porque nós não somos eternos aqui, nós somos passageiros aqui, e nesse momento de passagem por aqui, nós precisamos caminhar com esperança, com perseverança e com cuidado naquilo que vamos fazer. Então, Tiago fala aí sobre, é bem-aventurado, é feliz o homem que suporta, porque nesse mundo aqui a gente suporta tantas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas suporta com perseverança. Tem gente que na hora da tribulação corre, não aguenta, não suporta, não tem perseverança. Isso mexe com o interesse de uma pessoa que tem interesse no reino de Deus. Tem gente que na provação escorrega, cai, sai, tem medo, não se considera capaz de ser vencedor. Então, o Tiago fala, suporta com perseverança a aprovação. Você tem alguma aprovação que está passando na sua vida? Será que tem? Será que você está conseguindo suportar com perseverança? Então, meus irmãos, cuida da perseverança e suportar com perseverança a tribulação que às vezes passa na sua vida. E aí Tiago fala assim, depois de ter sido aprovado. A gente não é aprovado na aula de escola dominical,
A gente não é aprovado ali no colégio, a gente não é aprovado, mas a gente é aprovado aqui, o Tiago está falando, aprovado na tribulação. E quem é aprovado na tribulação, venceu. E aí tem a promessa, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perseverança. Mas na boa vivência com Deus, requer também decisões corretas. Nós precisamos disso. Quantas vezes nós temos decisões falhas, bobas, e nós precisamos de decisões corretas. Aí eu lembrei de Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui tem uma questão. Aqui tem uma questão de cultura e tem uma questão espiritual, uma questão de adoração. Olha, aqui tem uma pregação de Josué para o povo que tinha desviado do Deus dos céus e estava servindo os deuses que eles podiam enxergar. O Deus dos céus nós não enxergamos, mas tem todo o poder de estar aqui e estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Esses deuses que nós enxergamos, eles não saem, eles não se movimentam, eles não fazem nada. Mas o povo tinha uma intenção de adoração a esses deuses. E Josué olha como um servo de Deus consagrado e que buscava a vivência com Deus, uma boa vivência com Deus, falou para o povo: olha, vocês têm toda a liberdade de servir a quem quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Deus dos céus. Você tem feito isso na sua vida? Convidado a sua casa para servir a Deus, o Deus verdadeiro? Porque ali fora o pessoal ensina Halloween, ensina outras coisas, ensina outras e outras, mas você precisa de uma decisão, e Deus requer na vivência boa do cristão decisões corretas, sinceras e honestas, e que tenham a visão da graça divina aprovada na vida das pessoas. Josué teve essa visão. Vocês quiserem continuar como estão? Continue. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar isso? Você tem coragem de falar isso aí? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem coragem? Vamos falar mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus por essa decisão. Mas a boa vivência com Deus requer também obediência ao que Jesus ordena. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é alguma autoridade simples, mas Jesus está falando com os discípulos. São as últimas palavras de Jesus aqui, com os discípulos. Ele ensinou, e agora ele fala assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, guardar aquilo que Jesus ensinou. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos um século a ser consumido aqui. Eu não sei se nós temos um século real, de morada de 100 anos, mas nós estamos passando por esse século, por essa vivência aqui. Nós temos a nossa geração, outras já passaram, mas Jesus está dizendo que Ele está conosco em todos os dias da nossa vida, até a consumação do meu século, da minha vida. E isso daqueles que viveram antes, daqueles que estão vivendo agora e daqueles que viverão depois. Jesus tem essa promessa. Você quer promessa mais maravilhosa do que essa? Do que a companhia de Jesus na vida, em todo o tempo? Mas isso
essa boa vivência com Cristo requer algumas questões importantes para se fazer por Ele. E nessa semana estaremos todos envolvidos nesta missão de evangelização, de oração. E eu quero entender que Jesus está falando assim, indo, orar e evangelizar, reconhecendo a autoridade de Jesus, evangelizando, discipulando, batizando e fazendo isso na confiança de que Jesus promete: estou convosco todos os dias. A boa vivência com Deus requer de seus filhos obediência ao ID de Jesus. Então, essa semana nós vamos fazer um pouco. Nós nunca temos feito muito. Nós temos feito tão pouco para o reino, e essa semana nós vamos orar. Nós temos aí marcado uma semana de oração a partir de amanhã. A boa vivência com Deus requer oração. E aí eu vejo Paulo escrevendo em Colossenses 4, de 2 a 4, e ele fala: perseverai na oração. Aqui tem mais uma perseverança. Vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. O que nós vamos fazer essa semana? Orar, pedir que Deus abra a porta à palavra, que Deus nos encaminhe no lugar certo, que Deus faça que as pessoas entendam aquilo que nós comunicamos, que vem da palavra, da Bíblia. Deus nos abre a porta à palavra, tem a finalidade, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Agora sim, vai entender um pouquinho. A fim de falarmos do mistério de Cristo. Cristo, para muitas pessoas, é apenas um mistério, alguma coisa incompreensível, mas nós precisamos, depois da oração, ter o entendimento de explicar para as pessoas qual é o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é dizer que Deus trouxe seu Filho para ter uma vida conosco aqui, para nos ensinar o caminho da salvação e ser o nosso Salvador. É um mistério. Se a gente não tiver fé, se a gente não crer no testemunho da Bíblia, a gente não vai entender o mistério de Cristo. É muito difícil. Por isso que as pessoas não estão nem aí com Cristo, porque é um mistério. Precisa crer, precisa ter fé. Ah, como é bom bonito aquele hino. Em nada ponho a minha fé, só em Cristo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Gente, é lindo a gente expressar graça, expressar aquilo que Cristo fez por nós, expressar a vontade de entendê-lo muito melhor. Por isso Paulo fala que a gente ore para falar do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, na boa vivência com Deus, a gente precisa de oração. Mas busquemos a melhor vivência no reino de Deus e façamos isso. Vamos pensar agora nisso que nós falamos até agora. Vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui, pensando na sua boa vivência com Deus. Primeiro, eu vi que nós precisamos buscar o reino de Deus, sobretudo, em primeiro lugar. Depois nós vimos que a gente precisa de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Não é crer que Ele existe e que está lá no céu, é tê-lo no coração. Desenvolver uma habilidade de deixar muitas coisas e incluir Jesus no nosso coração. Ele não entra num coração que esteja cheio de ilusões bobas e sem necessidade que esteja no coração. Ele precisa de um coração limpo para entrar. Eu gosto o último livro da Bíblia, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração
entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você acha que Jesus vai entrar e fazer uma ceia num coração sujo? Não. Primeiro precisa da limpeza, da purificação, da consagração, da busca intensa. Aí ele está disponível para entrar. Então, no segundo ponto, nós vimos que crer em Jesus de todo o coração. Mas continuamos e vimos em João 15, ter interligado nele, porque sem ele nada se pode fazer. Nós vimos na sequência, sempre perseverando-se na busca para ter a coroa da vida, perseverança nas tribulações, e depois de aprovado, ter a coroa da vida. Fala em aprovado, eu penso sempre em Apeles, Romanos 16, tem uma lista de pessoas ali, e tem, naquela carta de saudação, Paulo fala, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Essa é a melhor saudação que você pode receber na sua vida, aprovado em Cristo. E Tiago fala, aprovado na tribulação, mas quem é aprovado na tribulação é porque já está aprovado em Cristo. A pessoa não é aprovada na tribulação se já não estiver aprovada em Cristo. E nós vimos também a tomada de decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós, na sequência, nós olhamos aí um pouquinho sobre obedecer o ID de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura. E orando pela causa da evangelização, assim como Paulo orou na igreja de Colossos, perseverai na oração e orai também por mim, em todo o tempo. E nós fizemos a nossa conclusão na certeza da presença de Jesus conosco. Estou para sempre convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus sempre vai requerer de nós atitudes como estas, para que tenhamos a boa vivência com Ele. Você tem uma boa vivência com Deus? Se não tem, hoje é o dia de buscar, de colocar o seu coração diante de Deus, de falar, Deus, estou à disposição para ser melhor para Ti. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Celeste, Deus dos céus, grandioso, gracioso, bondoso, que cuide de nós em todo o tempo. Senhor, como é agradável estarmos aqui olhando para Ti, sabendo que Tu és aquele Deus que cuide de nós, que enviou Jesus para ser o nosso Salvador e nos dá a segurança de termos, nas provações aprovadas, nós temos a coroa da vida. Senhor, louvado seja o Teu nome por esta coroa da vida oferecida a pecadores como nós. Só por causa, quando arrependemos, Tu já nos dá essa condição, essa esperança, essa certeza, essa convicção. Louvado seja o Teu nome sempre, sempre, sempre. E que o Teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.